Amém, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7. Esdras capítulo 7. Aos nossos irmãos, amigos, colegas que estão a nos visitar pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus fale contigo de uma forma poderosa. Que o Espírito Santo ministra o teu coração nesta noite de uma forma linda. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele está aqui conosco. Ele está vivo. Amém? Falou com Ele hoje? Quem falou com Ele hoje? Oh. Ouviu a voz dEle hoje? Amém. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração. Eu gostava que os irmãos marcassem isso. Não tem como marcar no telemóvel, mas na Bíblia tem. Marque na tua mente 4 palavras nesse texto. Primeiro, porque Esdras tinha preparado o seu coração. Ok? Coração. Para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor. Para cumprir. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ok? Então, coloca marca isso no seu coração hoje. Coração, buscar, cumprir e ensinar. Muito obrigado, meu irmão Agostinho. Já vou aproveitar aqui. Eu quero falar sobre esse tema, um coração consagrado. Essa palavra, no decorrer da semana, Deus tem ministrado no meu coração. Deus tem falado conosco sobre esse lugar, chamado lugar de oração. E nós vamos orar esse mês de maio, porque o mês de maio é o mês da família. E daqui a pouco, mais no final do culto, o pastor Cláudio vai falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos orar pela família. Mas hoje nós vamos aprender que orar não basta. A Bíblia diz que o crente ele deve crescer tanto na graça como no conhecimento. O culto, ele é um culto racional, mas também ele deve ser um culto espiritual. E eu fiquei a pensar durante a semana, orando ao Senhor, e Deus começou a ministrar no meu coração. Vou falar sobre coração nesta noite. E o texto que veio na minha mente, o texto que o Senhor me deu, foi o texto a qual nós lemos. E eu quero aproveitar no início dessa mensagem e fazer uma aliança com a igreja nesta noite. Eu nunca fiz isso. Vai ser a primeira vez em 5 anos que eu estou cá. Nós podemos fazer aqui 2 desafios. O primeiro desafio que eu quero lançar para a igreja nesta noite é um compromisso teu, um desafio para você, um desafio para todos, para que no mês de maio, nós, como igreja, possamos estudar
esse livro de Esdras. Quero fazer um desafio para ti. Você vai falar com o Senhor. Senhor, eu faço essa aliança com o Senhor, que durante esse mês de maio, eu vou ler e vou estudar este livro. E quando você ler e estudar esse livro, depois você me fala. Ó, pastor, consegui ler. Eu li, estudei. Amém? Ih, só é um carmo? Meu Deus do céu. Amém, irmãos? Amém. Opa, ufa. Glória a Deus. Ok? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, ainda nesse mesmo livro, é escrever, comprar um caderno, e você vai escrever a Bíblia nesse caderno. Não toda a Bíblia, calma, Tony, não é toda não. É o livro de Esdras. Eu nunca fiz isso com a igreja, eu gostava de fazer esse desafio. Você tem coragem de entrar nesse desafio? De comprar um caderno, escrever. Você vai escrever versículos por versículo. E se calhar, você já vai estudar profundamente esse livro. Por que eu estou a fazer isso? Porque eu não tenho dúvida que Deus vai falar contigo através da sua palavra. Essa vai ser uma ação, ou duas ações, que Deus vai trazer um despertamento na sua vida em relação à palavra. E eu vou estar cá, em oração por ti, porque durante a sua leitura e durante o tempo que você for ali escrevendo, você pode tirar foto, mandar para mim, eu vou me alegrar, vou ficar feliz, e eu vou estar orando para você, eu vou estar orando por ti, para que nesse período você possa receber uma paixão, um amor pela palavra tão grande na tua vida, que você vai passar a ser um leitor da palavra de uma forma diferente. Amém, irmãos? É obrigado? Não. É um desafio? Sim. Sabe por que eu digo isso? Porque, de uma forma geral, a igreja está a viver um declínio espiritual. Não estou falando da igreja de Taipas, estou falando de uma igreja a nível global. E tem muitos pastores que não gostam dessa palavra, porque muitos dizem, não, a igreja está a crescer em todos os lados. Sim, a igreja está a crescer em todos os lados, sítios, né, nas nações, e tem coisas tremendas acontecendo no mundo. Um dos maiores avivamentos que está acontecendo nesse momento é no Irão, naquele país muçulmano. Muitos estão se convertendo ali. O Espírito Santo está fazendo coisas tremendas ali naquele lugar. O Espírito Santo está a atuar em muitos países e nações que não podem ter a Bíblia, é proibido, mas Deus está ali agindo de uma forma. E o que eles mais querem não é o ouro, não é a prata, não é o dinheiro, não é o trabalho que você tem. O que eles mais querem é a oportunidade de ter a Bíblia de papel em mãos para ler, para reler, para estudar. Não tem. Eles oram por um missionário, não podem ter. Eles oram por um pastor, não podem ter. Eles oram por um templo, não podem ter. Eles querem uma cópia da Bíblia, muitos não têm, porque é a sede pela palavra. Agora, nós temos toda liberdade. Tem gente aqui que tem coleção de Bíblias. Hoje tem Bíblia para todo jeito, todos os gostos. Sim ou não? Tem. O crescimento numérico, irmãos, implica quase automaticamente o aumento de programas e entretenimento. Então, muitas vezes, esse movimento de crescimento em muitas igrejas, e também quero que essa igreja cresça, oro por isso, mas aqui não pode ser a razão principal de criar programas e entretenimento para atrair pessoas só para ter uma igreja cheia. Isso não é saudável. O que precisamos aqui é trabalhar em relação aos relacionamentos, porque
Há uma redução dos relacionamentos comprometidos, como também do discipulado. Nós vamos orar, atenção, nós vamos orar pelos casais, durante esse mês, orar pelos seus filhos, pelas famílias, mas vou pegar o exemplo de um casal. Um exemplo. Nós vamos orar por esse casal. Vamos orar, talvez esse casal está a passar por um problema conjugal. E nós aqui, como igreja, vamos orar por essa família. Mas só a oração não basta. Porque esse casal, além da oração que eles também precisam de ser discipulados. Eles precisam sentar e ouvir e ser ministrados. Eles precisam da palavra. Eles precisam aprender a palavra. Então, a igreja, ela precisa crescer, sim, numericamente, é bênção, mas a igreja também precisa crescer na questão do relacionamento saudável e também no discipulado. Porque isso vai gerar o quê? Um crescimento verdadeiro, ou seja, um verdadeiro crescimento espiritual na comunidade. A igreja passa a ser uma comunidade saudável quando existe oração e quando existe discipulado. Existe pregação bíblica, ensinamento da Bíblia. Quando um casal está passando por problemas no seu casamento, nós vamos orar por esse casal, mas nós vamos sentar eles e vamos discipulá-los. Vamos ensiná-los. Assim eles serão curados, restaurados para a glória de Deus. É um exemplo. No sábado passado, ou seja, no último sábado, eu preguei sobre o lugar chamado lugar de oração, e hoje, com a base nesse texto que nós lemos, eu quero pregar sobre ser um povo do livro. Ou seja, essa verdade é expressa em Esdras, e a sua dedicação pessoal em relação à lei do Senhor era tremenda. A sua dedicação à lei do Senhor. E quando você for estudar esse livro de Esdras, você vai ver. Quando você estiver lá escrevendo versículo por versículo, o Espírito Santo vai ministrar o teu coração e você vai ver que o coração de Esdras era um coração voltado para a lei de Deus. Existia um avivamento no coração de Esdras. E esse avivamento nos inspira, nos motiva. E ele lutou por isso. Hoje, na verdade, hoje em dia, a Bíblia está a perder a sua autoridade. Sabemos que esse livro é o livro mais vendido no mundo. Não é verdade? Mas não basta ter esse livro na minha casa fechado, ou na estante, no armário, no meu quarto. Eu preciso ter esta palavra na minha mente, no meu coração. Eu preciso conhecer Deus, mas como eu vou conhecer Deus, pastor? Através da leitura, do estudo, da palavra. Como que o Espírito Santo vai ministrar profundamente no meu coração, se eu não leio a palavra, se eu não tenho tempo para a palavra? Como Deus vai confrontar os meus pecados, as minhas falhas, como eu vou ser um homem melhor, como eu vou ter uma vida espiritual melhor se eu não leio a palavra, se eu não dedico tempo em relação a este livro? Passa a ser um livro comum quando ele está fechado. Mas quando você abre esse livro e começa a ler, você começa a ouvir a voz de Deus, a falar, a tratar no teu coração. A escola bíblica está a desaparecer. Faltam professores e faltam alunos interessados. O analfabetismo bíblico está a crescer. É só você acessar a internet, o YouTuber, você vai ver lá asneira, cada um do seu jeito, da sua maneira. E hoje no curso para novos membros, eu falei para os irmãos que aquele crente, aquele cristão que não estuda a palavra, ele corre o risco de cair nas mãos de um falso mestre, de um falso profeta. E por não conhecer a Escritura, ele perece,
Por não conhecer a palavra de Deus, ele vai errar constantemente. Por não conhecer a Bíblia, ele vai trilhar um caminho fora da direção de Deus. A meditação bíblica tornou-se uma disciplina esquecida. A nossa habilidade, sabe, a nossa habilidade de fazer anotações, sublinhar, destacar, estudar profundamente os textos bíblicos tende a desaparecer. Porque a grande maioria já não tem a Bíblia de papel, mas sim a Bíblia hoje é no telemóvel. Sabe aquela disciplina gostosa de sentar à mesa, pegar a Bíblia, escrever, sublinhar, né? Rabiscar o papel, coisa maravilhosa, porque quando a gente faz isso, a gente cresce. Somos ministrados, e Deus fala conosco. Então Esdras foi um homem consagrado a Deus, um homem com o coração totalmente voltado para a palavra de Deus. E aqui eu entro na palavra coração. Buscar o Senhor não é apenas uma decisão da mente, não é somente da mente, mas é uma disposição do coração. O coração precisa estar livre, o coração precisa estar limpo, o coração precisa estar puro para receber a palavra do Senhor. O coração precisa estar livre de distrações, de mágoas, de orgulho, pronto para ser moldado pela presença de Deus. Quando você tem um coração consagrado diante das Escrituras, o Espírito Santo vai ministrar profundamente o seu coração, profundamente a sua vida. E o seu coração precisa estar pronto para receber a palavra de Deus. Então não é uma decisão só da sua mente, é uma disposição do seu coração. E a minha oração hoje é que o Senhor possa tocar profundamente no teu coração, em nome de Jesus. Que o teu coração seja um coração de carne, não um coração de pedra. Que o Espírito Santo possa revelar profundamente a vontade dEle para o teu coração nesta noite. E que você seja um Esdras nesta noite, com o coração voltado para a lei do Senhor. E que através dessa lei o Espírito Santo possa trazer essa palavra poderosa sobre a sua vida e possa transformar o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu falei é que Esdras buscava a palavra. Ok? Não foi isso que nós lemos? Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar. Então Esdras buscava a palavra. Pode passar aí, meus irmãos. Pode passar o outro. É o primeiro. Isso. Esdras buscava a palavra. Veja esse texto de Salmo 119, verso 105. Tinha um coração sedento, um coração faminto, era um verdadeiro pesquisador, sondava as Escrituras com profundidade. E o que veio no meu coração, quando eu estava a estudar essa palavra, foi exatamente Salmo 119, verso 105, que diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra. Lâmpada para os meus pés. Luz para a minha vida. A palavra, ela é extraordinária. A palavra, quando meu coração está disposto a buscar a palavra, e quando eu deparo com os ensinamentos, essa palavra, ela ministra profundamente o meu coração, trazendo alegria, trazendo esperança. Quantas vezes você estava triste, mas quando você parou para ler a palavra, Deus falou contigo? Quantas vezes você está desanimado, não, eu vou desistir de tudo. Você pegou a palavra de Deus, e a palavra de Deus trouxe ânimo e motivação para a tua vida. O que o diabo não quer que o crente faça é exatamente isso. Não leia a Bíblia, não leia a palavra.
Então vem as distrações, vem as tribulações, vem tantos problemas para tirar você do foco da verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade da palavra. Porque a palavra vai confrontar o quê? Os nossos pecados, as nossas ações, as nossas atitudes. A palavra vai tirar a sua igreja da zona de conforto. A palavra de Deus vai trazer essa graça. Então ame a palavra. Busque a palavra de Deus. Busque. Fala, Senhor, eu quero ter sede pela Tua palavra. Eu quero ter fome pela Tua palavra. Quero ser um pesquisador da Tua palavra. Você não vai perder, você vai ganhar. Sua casa vai ganhar. A sua família vai ganhar. Perdemos aquele hábito de reunir com a nossa família para ler a Bíblia. Esquecemos disso. Muitas coisas estão passando, estão deixando de canto, de lado, já não tem mais importância. Por quê, pastor? Por causa da correria da vida, do dia a dia, muita atividade, muito trabalho, muita escola. A vida nossa hoje está com muitos afazeres. A população hoje está numa agitação total. E não paramos para perceber sobre isso. Porque as distrações têm tirado o cristão do foco. Porque quando você entrar no foco da palavra, você vai ver que a palavra vai trazer bênção sobre a sua vida. Mas continuando o texto, diz que Esdras praticava a palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22, abre a tua Bíblia e leia comigo. Esdras praticava a palavra, ou seja, experimentava e assim comprovava a sua eficácia na vida diária. Vivia o que aprendia. Era uma pessoa íntegra, coerente. E quando você conhece, e quando você pratica, você tem a oportunidade de construir a sua casa sobre a rocha. É exatamente aquele texto de Mateus, capítulo 7, verso 24. Já leu esse texto? Mateus 7, 24. Sobre o homem prudente. Aquele que construiu o quê? Uma casa sobre a rocha. Mas tem aquele também que não foi imprudente, ele construiu a sua casa sobre a areia, veio o vento, veio as águas e destruiu aquela casa. Porque o texto diz sobre a importância da sabedoria, mas a importância também de praticar a palavra de Deus. Então nós somos bons ouvintes e nós somos péssimos em relação à prática. Nós sabemos, muitas vezes nós ouvimos bons pregadores, nós ouvimos nossos professores, nós muitas vezes lemos a palavra, nós estudamos a palavra, mas quando chega na área de colocar a palavra em prática, nós falhamos, nós erramos. Sabemos sobre a importância do perdão e não perdoamos. Sabemos sobre o amor, porque a Bíblia fala sobre amor, mas nós não amamos. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós não buscamos a Deus sobre todas as coisas, nós corremos atrás de outras coisas. A Bíblia nos ensina princípios sobre tudo, mas nós sabemos, mas nós não colocamos em prática. E muitas vezes a nossa vida ela não corre de acordo com o nosso querer. Talvez a nossa vida não anda, dentro de um alinhamento. E há muitos questionamentos, por que, pastor? Por que minha vida está assim? Por quê? Por quê? É simples, porque nós não colocamos em prática a palavra de Deus na nossa vida. O que o texto diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Estude a palavra, mas pratique a palavra em nome do Senhor Jesus. Deus chamou a igreja para praticar a palavra. Há poder na prática da palavra. E quando você pratica a palavra na sua vida, na sua casa, em tudo, não tenho dúvida,
vai ser bênção para a sua vida. Vai ser bênção. Mas a questão é a prática. Esdras praticava a palavra. Foi exemplo, foi modelo para o povo de Israel. Foi tremendo. Houve o avivamento, por quê? Por causa da prática da palavra. Muitos estão a orar, Senhor, manda o avivamento, Senhor, manda o avivamento. Mas será que nós estamos a praticar a palavra? Senhor, faça isso, faça aquilo. Mas será que nós estamos a praticar a palavra de Deus? Será que nós estamos vivendo a Escritura? Que esse avivamento venha sobre a igreja pela prática da palavra, no nome de Jesus. Mas Esdras também ensinava a palavra ao povo de Deus. Ensinava. Era um mestre. Era um mestre. E discipulador. Vou repetir. Esdras, ele era um mestre e discipulador. Transmitia a outros o que? A verdade que transforma. Ele levantava líderes e criava uma cultura de santidade e identidade com Deus. Ensinar. Eu coloquei ali Provérbios 22, verso 6. Muitas vezes pegamos esse texto em relação às crianças. A partir das crianças, adolescentes, jovens, adultos, precisamos ter tempo para ensinar a palavra, as Escrituras, para os nossos filhos. Você tem ensinado teu filho? Você tem sentado com teu filho? Ou tem falado para ele, filho, estude a palavra? Se tiver dúvida, estou aqui para te ajudar. A importância do ensino. Se não aprender a palavra na tua casa, ou aqui na igreja, mas começando lá dentro da tua casa, o que ele vai aprender na escola? Hein, Jorge? Você que é mestre, tu és mestre, né? Você que é doutor. Se o nosso filho não aprender a palavra de Deus dentro da nossa casa, se não aprender a palavra de Deus aqui na igreja, o que os nossos filhos vão aprender na escola? Hein? Me ajuda aí? Ah, pastor, vão aprender matemática, joia. Português, sim, fantástico. Tudo isso eles vão aprender. E também algumas asneiras. E também algumas coisas que não prestam. E também sobre pornografia. E também sobre imoralidade. E também sobre drogas e tantas outras coisas que na escola, nas faculdades, tudo tem e vocês sabem quem tem. E se não tiver base na palavra, se não tiver ensinamento dentro de casa, o seu filho não vai suportar. Por quê? Falta conhecimento. Quem não tem conhecimento não tem base, não tem estrutura, não tem firmeza. Às vezes é uma árvore bonita, mas não tem raízes. Vem o vento e derruba aquela árvore, vem o vento e derruba aquela casa, vem o vento e derruba aquela vida. Então ele não vai ter temor. Quando surgir o pecado, ele já vai aderir ao pecado. Quando surgir a oportunidade de usar drogas, ele vai lá e vai usar drogas. Quando ele tiver a oportunidade de prostituir, ele vai lá, ele vai prostituir. Se ele tiver contato com qualquer coisa, ele vai, porque é a onda do momento. É a onda, né, daquele momento, e ele vai aderir, porque falta base, falta estrutura, falta Bíblia, falta palavra. E precisamos ensinar os nossos filhos, para que eles possam crescer nessa geração. Eles não vão ser perfeitos, mas eles vão ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque eles estão estudando a palavra de Deus. E precisamos lutar por isso. Precisamos pregar sobre isso. Então Esdras, ele era um mestre na palavra, um discipulador na palavra. Vamos fazer isso, meus irmãos. Cada um de vocês discipulando mais uma pessoa. Olha que bênção.
Ano que vem, esse espaço vai ser pequeno. Amém, irmãos? Tem quem crê, amém? Cada um discipulando um. Olha que bênção. Ganhando vidas, pessoas. E é gostoso. Eu estou lá trabalhando com o Agostinho. O Agostinho vai lá em casa, eu trabalho no discipulado com ele. Agostinho, estou citando seu nome aqui. E essa semana eu estudei com o Agostinho as 4 fases do perdão. Estudamos juntos sobre o perdão. E fomos ministrados profundamente sobre isso. Receber o perdão de Deus, perdoar a si mesmo, perdoar os outros. Não é, Agostinho? Deus ministrou nosso coração sobre perdão, discipulado. Quem está crescendo? O Agostinho está crescendo na palavra, mas eu como pastor dele também estou crescendo. Amém? Ele cresce na palavra, eu também cresço. O Espírito Santo fala com ele, fala comigo também. Deus, Ele quer trazer um despertamento para nós. Mas não pode ser somente por oração, pela oração. Não é um braço só. São 2 braços, oração e palavra. Discipulado, crescimento. Hoje eu falei para os irmãos que vão se tornar membros da nossa igreja. Falei para eles, não sejam apenas membros, sejam discípulos nessa casa, nesta igreja. Não sejam membros, sejam discípulos. Discípulo que é discípulo, ele vai gerar outros discípulos para Jesus, vai ser um discipulador. Pastor, mas eu tenho dificuldade, então comece com a tua casa, com a tua esposa, comece com o teu filho, senta a tua esposa, começa a discipular a tua esposa, tua filha, teu filho, senta juntos à mesa, fala, vamos orar juntos, vamos ler um texto bíblico, vamos meditar na palavra. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo vai ministrar a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus vai gerar milagres, amém, irmãos? Deus vai gerar milagres, Deus vai restaurar vidas, Deus vai abençoar famílias, Deus tem algo novo, Deus vai fazer. Por quê? Porque, pastor, eu estou orando e estou estudando a Bíblia. Estou estudando a Bíblia e eu estou orando. E Deus vai trabalhar profundamente no nosso coração. Graças a Deus. Que nós em casa temos estudado a palavra. Eu fico feliz quando eu vejo a minha filha com a sua Bíblia na mão, rabiscando, estudando. Eu fico muito feliz. Porque mais do que uma herança que eu quero deixar para ela, mais do que isso, eu quero deixar um legado. Um legado para a minha casa, um legado para a minha família. E eu quero deixar um legado para esta igreja, a qual eu estou a pastorear. Eu tenho uma responsabilidade sobre esta igreja, eu tenho uma responsabilidade sobre a sua vida. Eu quero orar por você, mas também quero te discipular. Quero tomar um café contigo. E quero discutir sobre Bíblia com você. Ok? Eu te ofereço um bom café. Você sabe, quem já foi tomar um café na minha casa, eu ofereço um bom café. Ok? Amém? Né? Só não sei fazer bolo igual a Josi. Ok? Mas eu faço um bom café para ti, mas eu ensino a palavra. Meditamos na palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, precisamos crescer, irmãos, na graça e no conhecimento. Deus está apontando isso para nós. Os crentes que vão vencer as lutas que estão por vir, não sabemos o que há de acontecer, muitas coisas que estão para vir, para acontecer, não quero espiritualizar aqui, mas aqueles que vão permanecer, é aqueles que oram e aqueles que estudam a palavra. É isso. E eu quero concluir a minha mensagem, porque eu estava aqui orando na igreja, meditando nessa palavra, e o Espírito Santo me levou
ao livro de Atos, capítulo 17. No capítulo 16, descobrimos o lugar de oração. Mas no capítulo 17, nós encontramos uma comunidade. E essa comunidade, ela é conhecida como a comunidade bereana. Já ouviu falar? Já ouviu falar sobre essa igreja? Isso faz me lembrar da igreja de Bereia, mencionado no livro de Atos, capítulo 17, versículo 10 ao 12. Abre a tua Bíblia aí, para você ler juntamente comigo, que diz logo que anoiteceu. Os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando lá, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia, presta atenção, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Isso quer dizer o quê? Eles eram receptivos, sensatos e tinham um bom coração. Sabe o que significa? Eles levavam o estudo da palavra a sério. Pois perceberam a palavra com grande interesse, examinando as escrituras todos os dias, para ver se essas coisas eram de fato assim. E com isso muitos deles creram, bem como também mulheres gregas de posição, e não poucos homens. Houve o quê? Conversão, confiança, fé, esperança. Por quê? Estudaram a Escritura, estudaram a palavra. E aqui algumas características da igreja bereana, e assim eu já vou terminar. A primeira característica da igreja bereana, abertura para ouvir a palavra. Era uma igreja que ouvia a palavra, escutava Paulo e Silas com atenção e interesse, como os irmãos nesta noite. Os irmãos estão a me escutar, os irmãos estão a ouvir a palavra nesta noite, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está a ministrar no teu coração sobre a importância de estudar a Bíblia. Dois, examinavam as Escrituras, não aceitavam tudo de forma cega, confrontavam com a palavra para confirmar a verdade. Não aceitavam qualquer coisa, não aceitavam qualquer ensino. Não aceita, meus irmãos, qualquer ensino. Fulano tal ensinou sobre isso, pastor, examina na Escritura, se aquilo que ele pregou está dentro desse livro, está no contexto da palavra. Examina a Escritura e você vai ver se é verdade ou não. Sabemos que hoje está a multiplicar muitos falsos profetas, que falam bonitos, que têm formações extraordinárias, que têm conhecimentos filosóficos, mas não é isso que vai trazer a espiritualidade para a igreja. O que a igreja precisa é da palavra viva, é da palavra de Deus. É essa palavra que nós precisamos. Tem muitos conhecimentos que fazem a diferença na nossa vida, mas o que nós precisamos é da palavra. O terceiro ponto, constância no estudo. Estudavam diariamente, não apenas de vez em quando. E o quarto e o último, que é o resultado, ou seja, uma fé sólida. Uma fé sólida. Essa postura levou muitos a crer genuinamente em Cristo. Ou seja, pela palavra, muitos tiveram uma fé sólida em Cristo. Eu termino aqui com esse texto de Romanos capítulo 10, versículos 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Que nessa noite, o Senhor venha aumentar a fé no teu coração.
e que você possa assumir um compromisso com Deus, de ler o livro de Esdras e escrever. Tem coragem? Eu vou fazer isso. Quem vai fazer comigo? Oh, glória a Deus. Amém. Então, no final, no último culto de maio, ou na vigília que nós vamos ter, você vai trazer o seu caderno com... Vai ser bênção. Lá no Brasil tem uma igreja que ela escreveu toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Os irmãos se multiplicaram, dividiram ali, cada um ficou com uma parte, e todos escreveram, coisa mais linda. Sabe por que eu estou fazendo isso? Para acontecer um despertamento na tua vida, no nome de Jesus. Vai ser fácil? Não vai ser. Porque requer tempo, porque requer disciplina, porque requer dedicação. E isso vai somar com as suas atividades, com o seu trabalho, com os teus compromissos, com a igreja, com o trabalho, vai somar, vai acumular. Mas é isso que eu quero que você percebe. Qual é o tempo que você está dando para a palavra de Deus? Um exemplo. Eu estou aqui sem meu telemóvel. Quem tem telemóvel aqui? Quem tem? E quem deseja ofertar o seu telemóvel hoje? Quem deseja? Ninguém quer, né? Para ofertar. Ah, é? Aí, ó, irmã Carmo. Brincadeira, irmã Carmo. Sabe por quê? Quanto tempo você passa no telemóvel por dia? Quantas horas? 1 hora? 2 horas? 6 horas por semana? 12 horas por semana? Agora, se você falar, não, vai deixar ele de canto, e eu vou dedicar a escrever o livro de Esdras. E quando você tiver a escrever o livro de Esdras, escute o que eu vou falar, o Espírito Santo vai ministrar profundamente a sua vida, e você vai ser tocado por Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. A presença de Deus está aqui no nosso meio, eu convido a igreja para se colocar de pé para a gente orar. A glória de Deus está aqui no nosso meio, eu convido você em nome de Jesus, a abraçar essa pessoa, a sua família, essa pessoa que está ao seu lado, para a gente orar junto, em nome de Jesus.